Bah, ganharam então de calça na mão, e logo da Sérvia. Pois é, tu vê, pô, já tive que torcer pro vermelho nas eleições, quase tive que pintar a casa de vermelho nas eleições. Aí vocês vão querer que eu também torça pra vermelho na Copa? Pô, aí também não dá, né? Dei aquela secadinha básica assim, tal, né? Mas quando a Sérvia entrou com aquele uniforme de OB usado, vermelho da cabeça aos pés, comunista, a Sérvia é comuna, né? Ou não é? Não sei, nunca se sabe. Né? Dei aquela secada regulamentar, mas, né, ganhou. Mas não jogou grande coisa, hein? Não jogou grande coisa para quem quer ser campeão. Primeiro tempo, então, grande mediocridade. Mas pelo menos ganhou com 2 gols do cara mais decente desse grupo, o Richarlison. O único com realmente consciência social, que faz um trabalho social, um trabalho de preservação ecológica, que não é bolsominion. Aliás, falando em bolsominion, né, fiquei esperando o 22. O 22. Não tinha um cara que ia fazer gol e ia fazer o 22? Bom, mesmo que faça gol agora, né, não jogou chongas, né, não jogou chongas o Neymar, chongas, aliás, eu tava lá na Rússia em 2018, já falei aqui, jogou menos ainda na Rússia, né, e aí mesmo que ele faça gol, quero ver ele fazer o 22, né. Tudo bem, o Brasil ganhou, o segundo tempo foi um massacre, né, a Sérvia não jogou nada, eu conheço bem a Sérvia, já estive 3 vezes na Sérvia, mas eu não vou falar nada da Sérvia porque a gente tem muita coisa para falar. Porque o primeiro jogo do dia, Suíça e Camarões. Pô, daí o tal embolou, né? O cara nascido em Camarões, criado em Camarões, os pais moram em Camarões, aí faz o gol da Suíça em Camarões. Ah, ele não festejou. Não festejou, mas, bom, não sei o que vai acontecer com os pais dele. Não, cara, Camarões, né, cara, um país que venera o futebol, que nem toda a África Equatorial ali. O nome, não sei se você sabe, foi dado pelos portugueses no século XV, né? Os portugueses chegaram lá no seu chamado périplo africano, descobriram um rio repleto de camarões, como nunca tinham visto, batizaram a região de Camarões. E o que fizeram ali? Não só capturaram Camarões, capturaram escravos, né? Escravos. E aí é o seguinte, por que você não vê um jogador loiro, suíço naturalizado camaronês, né? Nessa Copa tu fica pensando assim, né? É só africanos naturalizados, dinamarquês, naturalizado suíço, naturalizado francês, né? Gostaria de ver um suíço ter que se naturalizar camaronês e fazer um gol na Suíça, mas é que os suíços também não jogam chongas, né? Se bem que eu vou falar uma história antes desse fim aqui incrível da Suíça, porque hoje é o dia de contar um pouco da história da Copa de 38, né? E eu vou falar um pouquinho da Copa de 38, onde a Suíça teve uma participação inacreditável, como tu vai ver. Só que daí teve o outro jogo do dia, no qual o Uruguai foi roubado. O Uruguai, o melhor time do mundo, o melhor futebol do mundo, o melhor país do mundo, foi roubado, claro, aumentaram as traves, tá provado. A gente tem provas, o PL... O PL, o canalha do PL, o escroto do PL, com a complacência da Polícia Rodoviária Federal e dessa gente horrorosa, mediram ali as traves e concluíram que elas estavam 3 centímetros maiores. Sim, as traves feitas antes de 2020. Então tem que jogar de novo essa partida, porque a gente deu 2 bolas na trave, nós os uruguaios, porque as urnas eletrônicas ali aumentaram o tamanho das traves. O Uruguai não jogou chongas, né? Eu realmente adoro o Uruguai. A Coreia também jogou de vermelho, etc. Essa é uma Copa comunista, eu acho, e tanta gente vermelha. Foi um 0-0 bem aborrecido. Agora, depois a gente teve, tu sabe, Portugal e Gana, né? E aí é o seguinte, se Portugal tivesse um pingo de decência, Portugal faria o quê? Entregaria o jogo pra Gana, daria o jogo pra Gana, ao invés de roubar o jogo de Gana, porque é o seguinte, não foi pênalti naquela bisca, né? Não foi pênalti naquele Cristiano Ronaldo, né? Não foi. Até a Globo lixo, disse que não foi pênalti, né? O gol que abriu o placar. E por que eu digo que Portugal deveria entregar o jogo para Gana? Porque em Gana
do lado de Acre, Portugal criou aquele que foi o maior entreposto de escravos da história da África, a terrível, a horrorosa, a medonha fortaleza de Elmina, chamada Fortaleza da Mina, porque aquele lugar era chamada região da Mina, porque ali tinha mina de minérios, né? Os portugueses deram o nome Mina, e depois descobrindo que o verdadeiro ouro ali era vermelho, né? Red gold, né? O ouro do sangue dos escravos. Foi a maior entreposto de escravos e muitíssimos, milhões deles vieram para o Brasil. Até o Gilberto Gil visitou essa fortaleza. Eu não quero nem ir lá, perto de Accra, capital de Gana, né? Um país que Portugal ajudou a começar a destruir, e depois os holandeses tomaram a fortaleza de Gana, lá a fortaleza de Elmina, né, em Accra, pertinho de Accra, e continuaram o tráfico de escravos, que depois voltou para a mão dos portugueses ali, né? Uma coisa assim horrorosa. Então Portugal, se tivesse um pingo, já que esse canal é visto em Portugal, um pingo de decência, Portugal teria nem entrado em campo e dado a vitória para Gana, mas ainda ganhou roubando, né? Fez 1-0, daí a Gana empatou, daí Gana tomou 2 gols assim de Série B, né, cara, de pura ingenuidade, fez o 3-2 e falando em Série B, o goleiro deles quase entregou, foi quase 3-3. Moralmente, o placar foi 5-0 para Gana, né? E aí teve esse jogo do Brasil aí, joguinho, né? E aí hoje é o dia de falar da Copa de 1938. E eu falei da Suíça, né? Porque a Suíça eliminou a Alemanha daquela Copa de 38. A Copa de 38 começou quase que exatamente um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, que foi em setembro de 1939. Só que no dia 13 de março de 1938, o canalha, o escroto, o filho da p... Hitler, tinha invadido a Áustria, terra natal dele, e anexado a Áustria, a grande Alemanha. E a seleção austríaca estava classificada para o Mundial de 38. E a FIFA disse, não, a FIFA sempre omissa, sempre canal, disse, não. E não se importou com a anexação da Áustria. E o pior é que a Alemanha pegou 7 jogadores do Scratch, da seleção austríaca, e incorporou a seleção alemã, né? E aí foram eliminados pelos suíços num jogo épico, porque o jogo tava 1-0 para a Alemanha, a Suíça empatou e um jogador da Suíça bateu de cara no poste. O nome dele é Ebbe. Acho que esqueci, Albert Ebbe, uma coisa assim, bateu de cara na trave e desmaiou aos 44 do primeiro tempo. E não podia substituir, né? Naquela época não podia substituir. E só voltou a campo aos 14 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-1 para a Alemanha. E deu passe para 3 gols. 3 gols, e a Suíça fez 4-2 e eliminou a nojenta da Alemanha. Mas é claro que tu deve estar querendo saber que eu falo do Brasil na Copa de 38, né? Então a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, o Brasil é o único país do mundo que disputou todas as Copas do Mundo, porque o Brasil é traíra, o Brasil é sórdido, o Brasil é venal. Tô te dando a real, porque quando muitos europeus não quiseram ir para o Uruguai em 1930, o Uruguai disse, não, eu não vou para a Itália em 34. Né? E aí o Brasil e a Argentina, escrotamente, a Argentina foi porque era inimiga. A Argentina foi porque era inimiga do Uruguai, né? Para quem tinha perdido a Copa de 30. Então o Brasil e a Argentina foram na Copa de 34, só para afrontar o Uruguai. Mas daí em 38 a Copa deveria ser na Argentina. A Argentina se postulou, porque era para ser uma Copa na Europa, outra Copa na América do Sul. Aí como a FIFA, sempre canalha, não deixou ser na Argentina e botou a Copa na França, o Uruguai, os Estados Unidos, o Uruguai, o Paraguai, um monte de países nós não vamos. E das Américas, apenas o Brasil, canalha, o Brasil é um país canalha, é bom tu saber, o Brasil é um país canalha, digo e afirmo, estudo e sei. O Brasil foi, e foi também Cuba, outro país na época canalha, né? Cuba, inclusive, fez o primeiro gol olímpico da história das Copas contra a Romênia, nessa Copa de 38. Além de Cuba, também foi a Indonésia nessa Copa, paga pela França. A Indonésia era meio francesa ainda, né? E tomou 6-0 da Hungria. A Hungria achou que ia ser campeã,
mas acabou perdendo a final para a Itália, né? O Brasil tinha o Leônidas, e o Leônidas fez um gol, teve um temporal incrível no jogo Brasil e Polônia, e o Leônidas perdeu a chuteira numa poça d'água e fez um gol. Não poderia fazer o gol sem chuteira, mas o juiz não viu que ele estava sem chuteira de tanta lama que tinha na meia branca dele, que já estava marrom. O Leônidas era um dos maiores jogadores do mundo, inventor da bicicleta. Não foi bem um inventor, mas passou para a história como inventor da bicicleta. E aí depois faria gols também na Tchecoslováquia, quando o Brasil e a Tchecoslováquia fizeram um dos jogos mais épicos da história. O Brasil foi violentíssimo, teve 2 jogadores expulsos por violência, né? E a Tchecoslováquia teve 1 jogador expulso por violência e 2 lesionados. Aí a Tchecoslováquia ficou com 8 e o Brasil ficou com 9. E mesmo assim foi 1-1. Aí teve que ter um segundo jogo, porque foi 1-1 durante 120 minutos, 90 mais 30 de prorrogação. Aí teve que ter um outro jogo, no qual o Brasil eliminou a Tchecoslováquia por 1-0, eu acho, gol do Leônidas, e achou que ia para a final contra a Hungria em Paris, e comprou as passagens antes do jogo em Marseille. Brasileiro, né, cara? Festejou, e aí deram folga pro Leônidas para preservá-lo para a final. E a final seria num domingo, e na quarta-feira foi Brasil e Itália em Marseille, e o Brasil perdeu de 2-1, chinelões. E aí a Itália acabou ganhando da Hungria na final por 4-2, e o Mussolini mandou um telegrama lá, o Mussolini ainda estava lá, tinha encontrado o Hitler fazia 1 mês, mandou um telegrama que foi entregue no vestiário da Itália dizendo: "Ventire ou morrire". De novo. A Alemanha, inclusive, jogou com um símbolo nazista na camiseta. E a Itália, quando foi enfrentar a França, os 2 times eram azuis. E aí, como a França era visitante, quem teve que trocar de camisa era a Itália, que deveria ter jogado com a sua segunda camisa, que era branca, mas jogou com a camisa preta, dos camisas pretas fascistas. E era proibido. E a FIFA, sempre canalha, sempre omissa, sempre escrota, deixou. E aí a Itália chegou na final contra a França, contra a Hungria na França, e o Jules Rimet convidou o presidente da França para dar o pontapé inicial. O presidente da França entrou, esqueci o nome também, não me enche o saco, entrou em campo, foi chutar, errou, chutou o chão, errou na bola parada. Aí e o estádio inteiro riu. Aí deu o segundo chute, né? A bola rolou e o jogo começou. Ele subiu para a tribuna, olhou e virou para o Jules Rimet e disse: "Onde estão os franceses?" E o Jules Rimet disse: "Estão ali, ó, é o juiz." O juiz era francês. E roubou para a Itália. E a Itália ganhou de 4-2. E o goleiro da Hungria disse: "Ao tomar 4 gols, nunca fiquei tão feliz porque salvei 11 vidas." É essa Copa de 38. Dali a 1 ano e 1 mês começaria a Segunda Guerra Mundial, com Mussolini e Hitler desafiando toda a humanidade, né? E a Sérvia sendo destruída naquela guerra, né? A Sérvia, onde tinha começado a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra brasileira, o Brasil venceu hoje, né? Mas ainda tem a heróica Suíça e ainda tem Camarões. O Brasil deveria entregar o jogo pelo menos para Camarões, né? Pelo mesmo motivo que Portugal deveria ter entregue o jogo para Gana. Então, você vê a Copa do único jeito que você poderia ver essa Copa é desse jeito aqui no canal Buenas Ideias. Só que, por exemplo, o primeiro vídeo deu 65 mil, o terceiro vídeo deu 37 mil e o terceiro vídeo deu 30 mil. Se não chegarem todos a 50 mil, eu não vou fazer mais. Não brinco mais. Acho bom. Se você está vendo isso e está gostando, passa para os teus amigos, porque se não chegar todos os vídeos a 50 mil views, eu não vou fazer mais. Estou falando sério, só vou fazer quando o Brasil perder, porque isso me dá muita alegria. E eu vou explicar depois por quê. Porque não é o Brasil, né? É a CBF. E a CBF é podre. E, de certa forma, o Brasil também. Passar mal. Tchau.